Era exatamente como ele havia previsto. Bastou um sinal de força para que tudo voltasse ao seu lugar. O marido sorriu com ironia ao entrar em casa no dia seguinte, encontrando a mesa posta e a ordem restaurada. Mas quando descobriu o motivo daquele jantar, seu sorriso congelou no rosto. Olga sempre foi uma mulher das primeiras horas da manhã. Nesse horário, a casa respirava tranquilidade, o silêncio não oprimia, mas organizava seus pensamentos como fichas em um arquivo. O apito suave da chaleira, o canto de um pássaro no quintal vizinho, o ar que parecia sussurrar a sequência certa das coisas. Primeiro a água, depois o chá, então o dia. Sua vida seguia esse ritmo, sem sobressaltos, sem gritos. Trabalhava como contador em uma pequena oficina mecânica. Planilhas, números, assinaturas precisas, tudo no seu devido lugar. Em casa, a rotina era igual, jantar quente, toalha limpa, final de semana sem pressa. A mãe ligava todas as noites, perguntando pela pressão e pelo açúcar no sangue. Morava do outro lado da cidade, andava devagar, mas falava das dores com um riso no canto da boca. Não vão me pegar tão cedo, dizia. Com Serguei, Olga viveu uma década. No início ele parecia o homem certo. Consertava prateleiras, arrumava tomadas, ia com ela ao mercado carregando sacolas e voltava com piadas. Falava com orgulho do trabalho, ora como estoquista, ora em brigadas de montagem, ora à espera de uma promoção para mestre de produção. Os primeiros anos foram uma espera constante por esse quase, mas Olga não se apressava. O importante é estarmos juntos, repetia para si mesma enquanto guardava as toalhas dobradas no armário. Aos poucos, porém, Serguei começou a mudar. Nada de escandaloso, apenas detalhes. Hoje a toalha estava torta, amanhã a sopa muito salgada, depois o silêncio era interpretado como desobediência. Olga respondia com calma no começo, depois passou a se calar. Não gostava de discussões, nelas, o essencial sempre se perdia, e ela queria apenas preservar a paz daqueles quatro cantos. Na oficina, contava o dinheiro dos outros, em casa, economizava suas próprias forças. Até aquela noite que ficaria marcada não pelos detalhes, mas pela sensação de um vento gelado passando rápido. O dia já havia sido tenso. Serguei saíra cedo, nervoso, prometendo conversas importantes no trabalho. Voltou tarde, com cheiro de cerveja barata e ressentimento. Sentou-se à mesa, empurrou uma cadeira com o pé e olhou para Olga como se ela fosse uma estranha. Até quando vou passar vergonha? Perguntou, com a voz arrastada. Lá fora sou tratado como um menino, aqui como um soldado em quartel. Você sabe como deve falar comigo. Seu tom era cortante, mas Olga, de costas para ele, mexendo uma panela no fogo, respondeu com firmeza. Não acho que você seja ingênuo. Só peço que não grite. Somos casados. A palavra, por favor, foi a faísca. Ele se levantou de repente, a cadeira rangendo. Olga recuou, os dedos tocando a borda da mesa como se buscassem um ponto de apoio. O que veio depois foi rápido. Um gesto brusco, a mão dela tentando se proteger, a louça quebrando no chão. Ele se retirou para a sala, levando consigo a garrafa pela metade. Olga não chorou. Sentou-se na beirada da cama, pressionou algo gelado contra a face, respirou fundo. Sabia que à noite as palavras doem mais, que o silêncio é a melhor armadura e que, pela manhã, seria a hora de agir. O dia seguinte começou cedo. Olga tirou do armário um bloco de notas e uma caneta, lavou o rosto com água fria e olhou-se no espelho. Os olhos estavam claros. Isso era bom. Anotou 3 itens: posto de saúde, advogado, documentos. No caminho, ligou para o patrão e pediu um dia de folga. Ele entendeu pelo tom que era melhor não perguntar. No posto de saúde tudo foi mecânico, recepção, senha, consulta. O médico examinou-a com atenção, levantou o queixo dela e fez perguntas diretas. Olga respondeu do mesmo jeito. O profissional redigiu um laudo, imprimiu, anexou o relatório do exame e disse, com a mesma naturalidade de quem receita um remédio para a gripe: você fez tudo certo. Guarde cópias. Se precisar, volte. Saiu de lá com os papéis na bolsa e um peso a menos nos ombros. Em seguida foi até o escritório de um advogado conhecido, não um amigo, apenas um profissional que certa vez havia ajudado a oficina com um contrato de aluguel. Baixo, cabelo penteado com precisão, olhar direto. Olga foi objetiva. Preciso saber como proceder dentro da lei sem alarde. Não quero vingança. Quero que ele fique longe. O advogado ouviu e traçou um plano simples sobre a mesa. Primeiro, um boletim de ocorrência sucinto, com o laudo médico anexado. Segundo, se a decisão fosse se separar, entrar com o divórcio imediatamente. Terceiro, um pedido de medidas protetivas para que ele não se aproximasse nem ameaçasse. Quarto, a divisão de bens viria depois. Agora a prioridade era segurança e documentação.
Tenho medo, admitiu Olga, não por mim, mas do que ele pode fazer. Medo é normal, respondeu o advogado. Mas você tem algo concreto agora. Papel assinado é escudo. E tem testemunhas. A vizinha do segundo andar, Dona Zoia Petrovna, que vive na escada. Ela vê tudo. Vamos colher o depoimento dela. E mais, não faça movimentos bruscos. Quanto mais calma você estiver, mais sólidos serão seus documentos. Olga assentiu. Gostava de seguir passos definidos. Menos margem para erros. Voltou para casa com uma pasta leve, mas com uma determinação de aço. Tirou as toalhas do varal, lavou o chão da cozinha, trocou de roupa. A noite prometia ser tranquila, mas ela sabia que haveria uma conversa. E precisava estar preparada como para uma prova, argumentos organizados, fatos à mão, nada de emocional. Às 6, tirou a panela predileta, estendeu a toalha branca de barra azul, arrumou os pratos, serviu vinagrete, colocou a galinha no forno, sempre saía suculenta. Cortou o pão em fatias iguais, pôs biscoitos simples numa travessa. Ele não gostava de doces com recheio. Tudo parecia um banquete. Só que dentro dela não havia expectativa, apenas uma serenidade calculada. Serguei chegou às 9. Abriu a porta com sua chave. Entrou no corredor com passos pesados, quase arrastados. Deixou a bolsa cair, chutou os tênis para o lado e olhou ao redor. Chão limpo, toalhas dobradas, mesa posta com talheres alinhados, panelas no fogo. Um sorriso de satisfação se desenhou em seu rosto. Como eu dizia, murmurou. 2 tapas e você vira seda. Sentou-se à mesa, recostou-se na cadeira e apoiou as mãos sobre a madeira, como se testasse sua resistência. A voz trazia uma vitória contida, mas inquestionável, a de quem finalmente havia imposto sua vontade. Olga não se moveu. Não serviria a sopa, não diria bom apetite não antes de fazer o que realmente importava naquela noite. Sente-se, disse, calma. Hoje nosso jantar é especial. O que estamos celebrando? Ironizou ele. Minha volta triunfal? Sua redenção? Sente-se, repetiu ela, pegando a pasta sobre a mesa. O sorriso dele desapareceu, mas a expressão de superioridade permaneceu. O que é isso? Perguntou desdenhoso. Documentos, respondeu Olga sem alterar o tom. Provas e um convite. Convite para quê? Riu, amargo. Para o divórcio, ela disse. Amanhã às 10, o delegado e o advogado estarão presentes. O riso morreu em seus lábios. Do que você está falando, mulher? Olga colocou sobre a mesa a primeira folha, o laudo médico com carimbos e assinaturas. A primeira folha trazia o laudo médico, com selos oficiais e marcas de exame detalhado. A segunda, uma ocorrência registrada na delegacia com número de protocolo e data. A terceira, uma ordem de proteção, emitida pelo juizado com medidas claras e inegociáveis. A quarta, uma impressão da câmera do prédio, ele à noite arrombando a porta com um chute violento, o estrondo ecoando pelo corredor, a vizinha Zoia Petrovna espiando, assustada pela fresta da sua porta. Não quero escândalos, disse Olga com uma calma que cortava mais fundo que qualquer grito. Não vou escrever cartas ao seu chefe, não vou contar detalhes aos vizinhos, não vou destruir sua vida. Mas a minha eu não deixarei destruir mais. Por isso está tudo aqui. Preparei o jantar. Vamos comer em paz. Depois você sai, deixa a chave na mesa. Amanhã, às 10, nos vemos no fórum. Tudo civilizado. Sem berros. Ele cerrou a mandíbula, como se fosse cuspir uma resposta ácida, mas as palavras engasgaram. Talvez porque todas as suas desculpas usuais, você que provoca, é só um tapa, soassem vazias diante daquelas páginas timbradas. De repente chamou-a pelo nome, como nos primeiros anos, quando pedia que ela passasse o açúcar ou ajustasse a cadeira. Olia. Eu não inventei nada, respondeu ela, sem olhar para cima. Você disse que 2 tapas me põem no lugar. Não põe. O que me põe no lugar são esses papéis. E a minha decisão. Então vamos jantar. Fiz a sopa de frango que você gosta. Não quero que nossa história termine em gritos. Ele ficou mudo. Depois sentou. Pegou a colher. A sopa era densa, caseira com cheiro de infância. Comia devagar, como se tentasse resgatar algo perdido entre os sabores simples. Olga servia, retirava os pratos vazios, recolocava comida sem discursos, sem toques de copo. Apenas frases curtas. Tem mais sal? Cuidado, está quente, quer pão? 2 vezes ele tentou desviar o assunto. Vamos esperar. Não precisa ser agora, sou impulsivo. Mas mudo, e 2 vezes ela respondeu secamente, não. Sem ódio, sem triunfo. Apenas um não firme, como uma porta se fechando sem estrondo. Depois do jantar, ela enxugou a mesa com cuidado, dobrou o pano e o pousou sobre o encosto da cadeira. Colocou diante dele um pratinho com biscoitos.
Até amanhã, disse como quem confirma um compromisso qualquer. Ele assentiu. Então, de repente, as palavras jorraram, atropeladas. Ô Lia, eu tento. Eu consigo. Arrumo um emprego decente, você sabe que eu sei fazer. Só me descontrolei. É a vida, é o estresse. Não faz sentido acabar com tudo de uma vez. Não acabamos com tudo de uma vez, ela respondeu, suave. Fazemos por etapas. Amanhã, o divórcio. Depois, a divisão. Deixo o carro e parte dos móveis para você. Não preciso de muito, mas não vou mais morar com você. Se achar que não tem culpa, é sua verdade. A minha tocou a pasta, está aqui. E aqui, levou a mão ao peito. Serguei calou-se. Tirou do bolso um molho de chaves, desprendeu uma e a deixou sobre a mesa, ao lado dos documentos. Vou embora agora, murmurou, como se falasse consigo mesmo. Sem discussão. Obrigada, disse Olga. Ele vestiu o casaco com movimentos lentos, como se não soubesse o que fazer com as mãos. Na porta virou-se uma última vez para a cozinha, onde ainda pairava o cheiro do jantar. Seu olhar era pesado, como de um homem que acabará de se reconhecer, e não gostara do que viu. Saiu. A porta fechou-se sem ruído. Olga trancou a fechadura, guardou a chave ao lado da pasta e respirou fundo. O silêncio na casa era diferente agora. Não aquele vazio pós-tempestade, mas a quietude que precede um recomeço. Lavou as xícaras, guardou os pratos, transferiu o resto da sopa para um pote. Apagou a luz da cozinha e sentou-se na beirada do sofá. Não chorou. Não sorriu. Apenas respirou lento e constante, enquanto a noite caía sobre os hábitos antigos. Pela manhã, acordou com o despertador, como sempre. Chuveiro, café, blusa limpa, a pasta na bolsa. Chegou cedo ao fórum, como fazia com tudo na vida. Melhor esperar no silêncio do corredor do que ser pega de surpresa. O advogado chegou primeiro, cumprimentou-a com um aceno. Depois o delegado, sem perguntas nos olhos. Serguei apareceu pontualmente às 10, pálido, contido. Ninguém o acompanhava. Trocaram um olhar distante, como dois estranhos que se cruzam numa estação de trem em dia de chuva. Não havia raiva. Apenas caminhos que se bifurcavam. A juíza falou claro, sem rodeios. Olga respondeu com precisão. Ele às vezes tentava desviar o assunto, família é sagrada, ela me levou ao limite, mas a magistrada voltava aos documentos. Os papéis falavam sem emoção, e foram eles que a justiça ouviu. Quando terminou, Olga não sentiu alívio. Esse viria depois, sorrateiro, como uma raiz que rompe o asfalto. Sentiu sim, algo sólido dentro de si, abaixo da pele, uma coluna vertebral que não quebrava mais. Na rua, inspirou o ar fresco e ligou para a mãe. Tudo certo, disse. Vou aí. Levo sopa. Venha, filha, respondeu a mãe. A gente conversa. Os dias seguintes foram normais. Olga mudou parte das suas coisas para um apartamento pequeno, de um quarto, que a mãe alugara anos antes, para qualquer emergência, e colocará em seu nome. Os dias escuros vieram e passaram. O apartamento não era novo nem cheio de espelhos dourados, mas era honesto. Da janela via-se o balançar dos álamos, no pátio, duas senhoras alimentavam pombos. Na cozinha cabiam um bule e uma panela. Voltou ao trabalho 2 dias depois. Na oficina ninguém fez perguntas. Tinham problemas demais dos outros para se meter no dela. Planilhas, números, assinaturas ocuparam suas mãos e sua mente. A rotina não a arrastava por inércia, mas por escolha. Era isso que ela queria. Certa tarde, Zoia Petrovna bateu à sua porta com um vidro de pepinos em conserva. Leva, querida, disse, os olhos bondosos. Eu vi você naquela noite. Quis interferir, mas tive medo de piorar. Mas se precisar, falo. Já vivi o suficiente. Obrigada. Olga guardou o vidro. Guardei na memória. Mas agora está tudo no lugar. É assim que deve ser, aprovou Zoia Petrovna. O pior é aguentar calada. Você é forte. Melhor ser calma e firme do que barulhenta e fraca. Tomaram chá, falando de vizinhos que sujavam o hall, rindo de coisas simples. Era dessa quietude que Olga precisava, uma fortaleza silenciosa. Serguei não apareceu sem avisar. Mandou algumas mensagens. Preciso falar, posso ajudar a mudar algo? E ela respondeu no mesmo tom, não precisa. Obrigada. Dou conta. Às vezes, quando a saudade apertava, ela preparava a torta de maçã da avó, cortava as frutas em fatias finas, quebrava ovos, e o apartamento enchia-se com o aroma de canela e aconchego. Semanas depois, assinaram os papéis finais. Dividiram o que era necessário, levaram o que era seu. Ele se portou com uma correção quase solene, até um pouco culpado, mas Olga não buscava nele o homem de antes. O tempo não devolve o passado, ele constrói coisas novas. E as suas coisas novas eram simples,
o trabalho, a mãe, a sopa no fogão, os livros, a vizinha, as caminhadas à tarde, uma ligação para a amiga. Numa dessas noites, voltava para casa com sacolas de batatas e salsinha quando topou com Misha, o mecânico da oficina. Homem de mãos grossas que seguiam chaves de fenda como se fossem lápis, e um olhar atento. Ele parou, cumprimentou-a, tirou-lhe a sacola sem pedir permissão, mas de um jeito que recusar seria ridículo. Ouvi falar, disse, com a voz rouca, das coisas, sabe? Segura firme, Volia. Se precisar de algo, estamos aqui. Todos. Obrigada, ela sorriu de verdade. Caminharam juntos até o prédio dela, falando de um pedido urgente, da chuva que ameaçava cair, do trânsito infernal perto da ponte. Quando chegaram, Olga agradeceu novamente, pegou as sacolas e subiu as escadas. E pensou de repente que havia poucas pessoas no mundo com quem se pudesse conversar em voz baixa. Era um bom presságio. Antes de dormir, Olga apagou a luz, deixou apenas o abajur da cozinha aceso e escutou a casa. O prédio respirava baixo em um murmúrio constante. Lá em cima, uma televisão anunciava a previsão do tempo para o dia seguinte. Do lado de fora, passos apressados arrastavam-se pela calçada molhada. Uma torneira pingou. O silêncio, agora, não era vazio. Era uma pele que a protegia. Aquela noite em que Serguei havia desferido seus últimos golpes já não voltava com a mesma frequência à sua memória. Não por piedade, não por esquecimento, mas porque a imagem havia perdido o óleo que a mantinha viva. Ela escolhera outro quadro. A toalha branca sobre a mesa, a pasta com documentos, suas vozes, a dela e a dele, sem tremores, sem súplicas. Apenas uma linha reta e firme. Não. Às vezes, Olga pensava que as pessoas esperavam da vida clímax estrondosos, portas batendo, discursos inflamados em tribunais, confissões dramáticas. Sua história tinha sido outra. O mais alto que soara foram folhas de papel, o bom senso e um pensamento cuidadoso. E a mesa postas com esmero como se dissesse, um ser humano pode se levantar, mesmo quando tentam empurrá-lo para baixo à força. Naquela noite, depois de fechar os cadernos e deixar a xícara na pia, alguém bateu à porta. 2 batidas leves, hesitantes, como quem não tem certeza se há alguém em casa. Era sua mãe com uma pequena sacola nas mãos. Entre, disse Olga, sorrindo. Eu ia justamente ligar para você. Trouxe toalhas novas, explicou a mãe, um pouco constrangida, olhando ao redor. Não só toalhas, é claro. Que tudo seja novo para você. Os olhos dela percorreram a cozinha, os detalhes arrumados com cuidado. Ficou aconchegante, murmurou. Como uma casa deve ser. Sim, concordou Olga. Uma casa deve ser assim. Ficaram as duas à mesa tomando chá de ervas, enquanto a mãe contava das pepineiras da vizinha, do concerto do totem de senhas na clínica, da balconista da padaria que finalmente havia começado a sorrir. Notícias comuns, as mais necessárias. Era nelas que a vida se sustentava firme e sem solavancos. Quando a mãe se foi, Olga passou a mão pela toalha da mesa, pela beirada da cadeira, pelo encosto. Tudo no lugar. Apagou a luz, espiou pela janela. 2 estrelas brilhavam no céu. Trabalhando, disse a si mesma. Não até o esgotamento, mas devagar, como quem aprende a viver. E lá no fundo, onde o medo cede espaço à certeza, Olga sabia. Havia escolhido não a guerra, mas o respeito por si mesma. E agora, quem quer que tentasse convencer-lhe de que apenas alguns tapas eram um teste a ser suportado, que o grito era inevitável, encontraria apenas palavras serenas e papéis com carimbos. Aquela parede não era de tijolos, mas de limites claros, e do outro lado ficavam sua casa, sua luz, sua chaleira, seus direitos. O direito de viver sem violência alheia, sem grosserias impostas. Na manhã seguinte, anotou no caderno, com letra firme. Viver em silêncio não é viver com medo. Viver em silêncio é viver certo. E ao lado, traçou um pequeno sinal de visto.